Bem-vindo ao podcast da Hélice Jus. Hoje, nossa análise foca num momento bem importante na vida profissional, a rescisão do contrato de trabalho aqui no Brasil. A ideia é entender melhor os direitos e, claro, como evitar fraudes, sabe? A gente se baseou num guia bem completo sobre direitos trabalhistas na rescisão para esse papo. É um momento delicado, né? E assim, a falta de informação pode levar a um prejuízo financeiro pesado às vezes. As regras principais estão lá na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente nos artigos 477 a 486. E, claro, teve a reforma trabalhista de 2017 que mudou algumas coisas. Conhecer isso é fundamental. Exatamente. E o nosso foco aqui, então, vai ser duplo. Primeiro, como a gente identifica as fraudes, as armadilhas mais comuns que acontecem nesse momento. E segundo, o que a gente precisa olhar com muita atenção, com lupa mesmo, no termo de rescisão do contrato de trabalho, o famoso TRCT. Certo. Então vamos. Vamos desmistificar isso. A fonte que a gente usou para análise detalha algumas práticas, digamos, desonestas. Uma que é bem comum é o erro no cálculo, ou até não pagar mesmo verbas rescisórias importantes, tipo saldo de salário, férias mais aquele 1/3, Uhum. o 13º proporcional, a multa do FGTS, aviso prévio. Nossa, é bastante coisa. Isso tudo tem que estar certinho, né? Tem que estar certinho. E olha, erros aí infelizmente, são frequentes. Além disso, a fonte também alerta para outras coisas. Por exemplo, a empresa não entregar o TRCT para o trabalhador, ou então propor aqueles acordos por fora, sabe, com valores menores do que devido, ou não pagar ou calcular errado as horas extras, e aqui é bom lembrar, né, o adicional é de, no mínimo, 50% sobre a hora normal. Isso é lei. E tem casos mais graves, como alegar uma falsa justa-causa que, nossa, reduz muito os direitos do trabalhador só para cortar custos. E ainda tem aquela pressão psicológica para a pessoa pedir demissão, né? Aí ela acaba abrindo mão de vários direitos sem nem saber direito. É muita coisa para ficar atento mesmo. Muita coisa, sem dúvida. E por isso entender as modalidades de rescisão ajuda demais a saber o que esperar, quais são os seus direitos em cada situação. A mais comum, geralmente, é a demissão sem justa causa. É quando o empregador decide desligar sem um motivo grave. Nesse caso, o trabalhador tem mais direitos: saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, sempre com aquele 1/3 a mais, 13º proporcional, aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado, e o direito de sacar o FGTS com a multa de 40%. E também recebe as guias para o seguro-desemprego, né, se cumprir os requisitos. Entendi. E a justa causa que você mencionou, que às vezes é forjada, como funciona quando ela é legítima? Salário e as férias vencidas se tiver com o terço constitucional. Perde quase todo o resto. Nossa, a diferença é enorme. É enorme. Já no pedido de demissão, quando é o próprio trabalhador que decide sair, ele recebe o saldo de salário, as férias, vencidas e proporcionais plus 13 e o 13º proporcional. Mas aí ele perde direito ao aviso prévio indenizado, não saca o FGTS, nem recebe a multa de 40%. E também não tem direito ao seguro-desemprego. E depois da reforma surgiu também a demissão consensual. É um meio termo, um acordo entre as partes. Nesse caso, o empregado recebe metade do valor do aviso prévio indenizado, a multa do FGTS é de 20% e ele pode sacar 80% do saldo do FGTS, mas também não tem seguro-desemprego. Tem que analisar bem se vale a pena. Exato. E por último tem a rescisão indireta. Essa é tipo uma justa causa que o empregado dá no empregador, sabe? Quando a empresa comete uma falta grave. Aí os direitos do trabalhador são os mesmos da demissão sem justa causa. É como se a empresa tivesse forçado a saída dele. Certo. Então, conhecendo os tipos de rescisão e os riscos, a gente chega naquele documento crucial, o TRCT. Tudo isso tem que estar refletido lá, né? O que é vital checar nesse papel? Vital. Primeiro, o básico do básico. Seus dados pessoais, nome completo, CPF, número do PIS/PASEP, ver se está todo certinho, sem erro de digitação. Depois, as datas. Data de admissão, data do aviso prévio, se teve, data do último dia trabalhado. As datas batem com a realidade? Isso é fundamental. E olha só, um ponto crucial: a causa do afastamento que está declarada lá no TRCT. Confere com o que realmente aconteceu? Demissão sem justa causa?
pedido de demissão, consensual, isso muda tudo nos direitos, como a gente viu. Faz todo sentido. E a parte dos valores, dos dinheiros? Essa é a hora de pegar a calculadora, né? É essencial que todas as verbas devidas estejam listadas, discriminadas item por item. Saldo de salário, valor do aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, o terço das férias, 13º salário proporcional, horas extras, se houver, adicionais e, claro, o FGTS depositado durante o contrato e a multa de 40% se for o caso. Tem que estar tudo ali explicado. E os descontos? Pode descontar qualquer coisa. Não, de jeito nenhum. Ficar de olho nos descontos é muito importante. Só podem ser descontados os valores previstos em lei ou contrato. O mais comum é o INSS sobre o salário e o 13º, imposto de renda se o valor total atingir a faixa de tributação e adiantamentos que o trabalhador já tenha recebido. Agora, desconto por danos causados à empresa. Isso só pode se ficar comprovado que houve intenção, dolo, do empregado, ou se isso estava previsto em contrato e houve culpa comprovada. Não é simples assim descontar. Entendi. É bom saber disso. E tem prazo para a empresa pagar tudo isso depois que o contrato acaba? Tem sim. E esse prazo é um ponto crítico, muita gente não sabe. A empresa tem 10 dias corridos, contados a partir do término do contrato, para fazer o pagamento das verbas rescisórias. 10 dias corridos. Isso, corridos, inclui sábado, domingo, feriado. Se a empresa atrasar o pagamento, ela tem que pagar uma multa para o trabalhador, no valor de um salário dele. Está lá no artigo 477 da CLT. Importante saber desse prazo e da multa. Com certeza. E não podemos esquecer também do exame médico demissional. Ele é obrigatório, a empresa tem que providenciar. Serve para atestar a condição de saúde do trabalhador no momento do desligamento. Ah, e tem uma estratégia importante que a fonte menciona sobre assinar o TRCT. É a tal da ressalva. Se a pessoa tiver qualquer dúvida, qualquer desconfiança sobre os valores ou os cálculos, na hora de assinar o recebimento, ela pode escrever no próprio termo algo tipo assim: recebo o valor indicado neste termo, porém ressalvo o meu direito de pleitear eventuais diferenças ou verbas não pagas na Justiça do Trabalho. Algo nesse sentido. Ah, que interessante. Isso evita que a assinatura signifique uma quitação total, né? Exatamente. Você não está concordando 100% com tudo, só confirmando o recebimento daquele valor, mas deixando a porta aberta para reclamar depois se encontrar algum erro ou omissão. É uma proteção importante. Uma dica realmente valiosa. E vale lembrar também, né, que aquela homologação obrigatória da rescisão no Sindicato U, no Ministério do Trabalho, para contratos mais longos, ela deixou de ser obrigatória para todo mundo depois da reforma. Isso significa que a responsabilidade de conferir tudo recai ainda mais sobre o próprio trabalhador, né? Exato. Redobra a necessidade de atenção. Por isso, guardar cópias de tudo, do TRCT assinado, dos comprovantes de pagamento, do aviso prévio, se houver, é sempre, sempre recomendado. Papel guardado é direito garantido, muitas vezes. Sem dúvida. Então, para resumir nosso papo aqui, conhecer os seus direitos, entender as modalidades de rescisão e, principalmente, conferir cada detalhe do TRCT são as melhores defesas contra prejuízos e fraudes nesse momento tão delicado. Perfeito. Então, o que a gente tira disso tudo? É que informação e atenção são realmente essenciais. A rescisão não é um favor, é um direito. E receber tudo corretamente faz parte desse direito. Fica então uma reflexão final aqui para o nosso ouvinte. Considerando toda essa complexidade, as possíveis armadilhas que a gente discutiu, qual seria o valor de buscar um apoio especializado, seja do sindicato da sua categoria ou mesmo de um advogado trabalhista? Buscar essa ajuda antes de assinar o TRCT, mesmo quando, assim, à primeira vista, tudo parece estar correto. Vale a pena pensar nisso, né? Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise. Continue acompanhando os conteúdos da LS Jus para mais informações sobre seus direitos. Um abraço e até a próxima!